Então, na aula passada, nós vimos coeficiente de solubilidade. O símbolo era C, índice S. Aí nós vimos que o coeficiente de solubilidade era igual a 36 gramas de NaCl por cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Observem que a relação aqui é quantidade de soluto pela quantidade de solvente. Quando eu falo em quantidade, eu estou falando em massa, volume, número de mols. Neste caso, as duas quantidades estão em massa. Quando a relação for quantidade de soluto pela quantidade de solvente, nós não temos um caso de concentração de solução. Para ser concentração, tem que ser quantidade de soluto pela quantidade de solução. Então, o coeficiente de solubilidade não é um caso de concentração de soluções que nós veremos hoje. Essa expressão significa que se eu tiver 100 gramas de água, numa temperatura de 25 graus Celsius, eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl no máximo. Então, essa expressão não está dizendo que tem 36 gramas de NaCl dissolvido em 100 gramas de água. Está dizendo que em 100 gramas de água a 25 graus Celsius é possível dissolver no máximo 36 gramas de NaCl, mas eu posso ter 20 dissolvido. Se eu tiver 36 gramas dissolvidos aqui, então se 36 gramas de NaCl estiverem dissolvidos, nós teremos uma solução saturada. Agora, se ao invés de 36 fosse 20 gramas, aí seria uma solução insaturada. Dá para perceber? Identificar que esse 20 aqui que eu botei em verde só vai mudar a frase, né? Como se eu estivesse escrevendo novamente. Então, se eu tiver o máximo de NaCl dissolvido, a solução é saturada. Se eu tiver menos do que 36 gramas, 20 gramas, 15, 5, a solução será insaturada. Então, essa solução ela pode ter várias concentrações, desde 0 até 36 gramas de NaCl, eu tenho infinitos valores de massa de soluto que eu posso dissolver em 100 gramas de solução. Dúvidas até aqui? Tranquilo, professor. Agora a gente começa falando sobre concentração. Nós veremos concentração comum, concentração molar e título. Título é a mesma coisa que porcentagem. Porcentagem em massa, porcentagem em volume, porcentagem em massa por volume. Então, primeiro, concentração comum.
O símbolo é C. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, observem que a relação aqui é quantidade de soluto pela quantidade de solução. Se a relação é soluto-solução, é um caso de concentração. Soluto, a quantidade está expressa em massa. Solução, a quantidade está expressa em volume. Quais são as unidades de medida? Várias. Tem que ser uma unidade de massa por uma de volume. Grama por litro, por exemplo. Miligrama por litro. Grama por ml. Quilograma por metro cúbico. Então, várias unidades são possíveis, e aí vai depender do contexto. Se eu quero aplicar cloro numa piscina muito grande, é mais fácil expressar em quilograma por metro cúbico. Se a piscina tem 300 metros cúbicos, quantos quilogramas de cloro eu tenho que colocar? Se eu estou falando da concentração de um metal, de um defensivo agrícola em água de rio, que é uma concentração muito baixa, eu posso expressar em miligrama por litro. Qual unidade que eu devo utilizar? Depende do contexto. Aquela que for mais conveniente para o contexto. A mais conveniente é aquela que não gere um número muito alto, tipo, a concentração é 500 mil miligramas por litro. É um número muito ruim de se expressar. Ou a concentração é igual a 0,0000137, Então, o ideal é que a concentração dê um valor assim, 0,2, 2, 0,05, 0,8, 2,5, 5 mol por litro. Concentrações, né, que não tem um número nem muito alto, nem muito baixo, ou seja, números que sejam fáceis da gente expressar no nosso dia a dia. E aí um exemplo, imaginem que eu tenha uma outra coisa que, se vocês observarem, concentração é massa sobre volume. Aqui embaixo eu tenho o número 1. Então, eu também posso resolver na forma de regra de 3. Essa equação nada mais é do que uma regra de 3. Então, eu vou resolver 2 vezes os exemplos, usando a equação e usando uma regra de 3 para quem não gosta de memorizar as equações. Então, imaginem que eu tenha um balão de capacidade 500 ml. Esse balão tem uma marquinha aqui. Exatamente nessa marquinha, nós teremos 500 ml de solução. Aí eu vou adicionar nesse balão 19,6 gramas de ácido sulfúrico. E eu vou, em seguida, né, eu vou ter um pouquinho do ácido aqui, em seguida eu vou acrescentar água. Quanto de água? Não sei. Eu vou acrescentando água até o volume atingir 500 ml. Então, eu vou colocando água. Aí o volume da solução vai subindo, até chegar nessa marquinha de 500 ml. A relação é massa de soluto. Qual é a massa de soluto? 19,6 gramas. E o volume não é de água. O volume aqui, ele é da
solução. Então, eu não preciso me preocupar com o volume de água. Eu tenho que me preocupar com o volume da solução. Qual é o volume da solução? Que é a mistura de água com ácido, 500 ml. Então, qual é a concentração dessa solução? Massa do soluto sobre volume da solução, que é igual a 19,6 gramas dividido por 500 ml, que é igual a 0,392 gramas por ml. Ou eu também posso dizer que a concentração é 19,6 gramas por 0,5 litros. E aí eu terei 39,2 gramas por litro. Aqui em cima ficou errado. Tem mais um zero aqui, ó. 0,0392 gramas por ml. Eu, particularmente, acho que expressar o valor 39,2 é mais simples, né, no nosso contexto, do que falar 0,0392. Eu, se tivesse que escolher, eu escolheria expressar esta concentração em gramas por litro. Não que a de cima esteja errada, mas a de baixo soa melhor na hora da gente expressar. E professor, e Oi? o SI seria qual a unidade que a gente usaria? Então, a gente não fala muito de SI em soluções, tá? Mas no SI, a massa é em grama. Não, calma aí. Massa é em quilograma e volume é metro cúbico. Ficaria quilograma por metro cúbico. Teria que converter aqui para quilograma e aqui por metro cúbico. Então, não tente forçar a expressar no SI, não. Porque não necessariamente no SI, esse número aqui vai ser um número legal, fácil de expressar. Então, observe que eu tentei duas concentrações, duas unidades possíveis, né? Uma delas se enquadrou melhor. Ficou mais simples de se expressar. Tá joia? Não se preocupe com trabalhar no SI para cálculo de concentração. Tá joia? Agora, para quem não gosta das equações, eu posso fazer uma regra de 3. A relação é soluto-solução. Então, eu crio uma coluna aqui. Soluto, solução. Quantos gramas de soluto? 19,6 gramas. Para quanto de solução? 500 ml. Se eu quero em gramas por ml, então se eu tiver 1 ml, eu terei quantos gramas? Aí não fique com o hábito de colocar X não, pessoal. O que eu quero calcular? Massa do soluto. Massa do soluto vai dar 0,0392 gramas. Isso aqui é em 1 ml. Então, a concentração será 0,0392 gramas por ml. Da mesma coisa. Ou posso colocar soluto
solução, 19,6 gramas em 500 ml. Copiei daqui. Se eu tiver, então, 1 litro, qual é a massa de soluto? E o ml aqui é 1 litro. Massa de soluto vai dar 39,2 gramas. Isso aqui em 1 litro. Então, a concentração será 39,2 gramas por litro. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Com relação à concentração e o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade não expressa necessariamente a quantidade de soluto que tem. Não, o coeficiente de solubilidade expressa o máximo de soluto que se pode ter. Ok. A Então, concentração expressa exatamente o quanto de soluto está dissolvido naquela solução. Então, para a gente fazer, tipo, aquelas questões de, tipo, quanto de negócio, quanto de soluto essa determinado solvente aguenta. A gente poderia fazer uma relação entre a concentração e o coeficiente de solubilidade? Dá para fazer. Só que qual é o problema aqui do coeficiente de solubilidade? Vamos voltar lá. Se eu pegar esse exemplo aqui, você tem 100 gramas de água, ok? E aí você resolveu saturar, digamos. Você colocou 36 gramas de sal em 100 gramas de água. E aí você pode dizer que... Aí eu vou botar em vermelho aqui. 36. Eu usei o máximo. Então eu posso dizer que a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. 36 gramas mais 100 gramas vai dar 136 gramas. Ou se eu quisesse usar esse 20 aqui, 20 gramas mais chá verde mesmo. 100 gramas ia dar 120 gramas. Duas soluções. A saturada e a insaturada. Só que o problema é que quando você mistura 36 gramas com 100 gramas, não dá 136 ml. Eu não sei quanto de volume que dá, porque essa mistura vai gerar uma solução saturada. E essa solução vai ter uma certa densidade. Então, para eu calcular concentração, eu sei a massa. Eu vou precisar ou determinar o volume, né? Ou determinar a densidade, porque eu tendo a massa e a densidade, eu vou encontrar o volume. Então, neste caso, fica inviável eu expressar em grama por litro, grama por ml, enfim, fica inviável expressar em concentração comum. Mas eu posso expressar em título percentual, em porcentagem em massa. Então, eu posso dizer o seguinte: a relação aqui não é soluto, solução. Se eu quiser que seja a concentração, a relação tem que ser soluto, solução. Quantos gramas de solução eu tenho? 136 gramas. Quanto de soluto que eu tenho? Vamos fazer assim, ó.
Fazer a regra de 3 vai ser mais fácil. Assim dá certo também, mas eu posso pegar este exemplo aqui, ó. E fazer a seguinte regra de 3. 136 gramas é 100%. 36 gramas é T. Esse seria o próximo concentração que eu ia explicar, tá? Que é título percentual. E aí eu terei que o título percentual, que nada mais é do que a porcentagem em massa, é igual a 26,47%. M/M, massa por massa. Então, uma forma de eu expressar a concentração desta solução saturada é eu dizer que esta solução tem 26,47% em massa de NaCl. Também é uma forma de concentração, porque massa é invariável. Eu posso aquecer uma solução, ela se dilata. Se eu resfriar, ela se contrai. Ou seja, uma solução pode aumentar de volume, pode diminuir de volume. Quando eu misturo duas substâncias, vai ter interação intermolecular. Essa interação pode resultar numa contração de volume ou numa expansão de volume. Enfim, volume, ele é variável numa solução. A massa, não. A massa é a propriedade intrínseca da matéria, ela não pode variar. Então, quando eu misturo soluto com solvente, a massa se conserva. E aí, neste caso, fica viável expressar em título, em porcentagem, em massa. Então, não só eu devo escolher a melhor unidade, mas como eu devo também escolher o melhor tipo de concentração que eu posso utilizar para expressar a concentração de uma determinada solução. A concentração comum será mais viável em alguns casos. O título percentual, ou título em volume ou em massa, vai ser mais adequado em outras situações. E se eu estiver trabalhando com titulação, reação de um ácido com uma base, por exemplo, a concentração molar será mais apropriada, porque quando eu monto uma equação, eu tenho o número de mols de ácido que vai reagir com um certo número de mols da base. Então, é melhor eu trabalhar com concentração em mol por litro. Então, a escolha do tipo de concentração que eu vou utilizar, se é concentração comum, se é porcentagem ou se é concentração molar, também depende do contexto. Eu utilizo aquela que for mais conveniente, assim como a escolha da unidade. Deu para entender isso? Licença, professor. Pode Só falar, Isabela. tem ali no cálculozinho que tá soluto, mas... Não, soluto é igual a... Não, Tá, não, já mas vi, solução... tá errado. É Aqui. porque tá o Tzinho no lugar do L. Sim, vou corrigir aqui, desculpa. Eu baguncei tudo, mas você entendeu. Não, é a massa da solução aqui, ó. É, solução é igual Isso. soluto mais solvente. Isso aí, desculpa. Aqui. Mais alguma coisa? Professor, Oi? você disse que a massa final pode não ser 136 por variar da densidade, é isso mesmo? Não, calma. Vamos voltar lá. É o seguinte, quando eu estou escrevendo em vermelho aqui, estou considerando essa solução saturada, que tem 136 gramas, ok? Que tem 36 gramas de NaCl e 100 gramas de água. Quando eu misturo 36 gramas de soluto mais 100 gramas de solvente, vai dar 36 gramas de solução invariável. Então, eu posso sempre utilizar esta equação aqui, porque a massa vai
se conservar. Massa é invariável. Massa é uma propriedade intrínseca da matéria. O volume, não. Por exemplo, se eu misturar... Agora eu vou jogar bem aqui para o lado, tá? Se eu pegar 50 gramas de etanol mais 50 gramas de água, pode dar 100 gramas de solução. Se eu pegar 50 ml de etanol mais 50 ml de água, vai dar aproximadamente 99 ml de solução. 50 gramas mais 50 gramas sempre dá 100 gramas. Agora, 50 ml mais 50 ml não necessariamente tem que dar 100 ml. Porque etanol e água, quando misturados, vão interagir através de interações do tipo ligação de hidrogênio. Essas interações que são fortes vão resultar numa contração do volume. Então, 50 ml mais 50 ml pode dar 100 ml, pode dar mais do que 100, ou pode dar menos do que 100, dependendo da intensidade da interação intermolecular entre essas duas substâncias. Então, se eu quero colocar aqui no denominador volume, aqui, eu tenho que usar um balão. Eu tenho que preparar a solução utilizando um balão, porque o balão vai me dizer qual é o volume final. Então, observem que eu falei que eu vou colocando água até chegar em 500 ml aqui. Eu não disse quanto de água que eu coloquei, eu não sei quanto eu coloquei. E eu também não estou interessado em saber, porque aqui o volume ele é da solução, não é o volume de água. Então, sempre que eu quiser trabalhar com volume de solução, eu tenho que utilizar um balão volumétrico. Eu tenho que usar um instrumento que meça volume. Deu para entender isso? Deu sim, obrigado. Então, concentração comum é para medir concentração de soluções. Essas soluções foram preparadas em um balão volumétrico ou algum outro equipamento que meça volume. Mas o mais usual, o mais preciso é o balão. Porque aí eu saberei exatamente quanto de soluto tem aqui dentro, porque eu medi a massa numa balança e eu fui colocando água. Não sei quanto de água, mas eu sei que eu completei com água até chegar em 500 ml. Ok? Outra coisa importante é que quando eu faço esse esqueminha aqui, gostaria de deixar claro que não é assim que se prepara uma solução. Não se prepara a solução diretamente dentro do balão, muito menos se coloca o ácido concentrado e se joga água sobre o ácido. Essa mistura aqui vai aquecer muito. Esse não é o jeito certo de preparar uma solução, tá? Eu só estou representando que dentro desse balão tem 19,6 gramas de soluto e que esse soluto está espalhado, está disperso em 500 ml de solução. Ou seja, de alguma forma, essa solução foi preparada e veio parar aqui dentro. E aí eu calculei a concentração. Se sobrar um tempinho no final, eu posso explicar como que se prepara a solução. Tá joia? Então, esse aqui é um esquema que descreve, né, que ajuda a entender como que eu calculei a concentração. Não significa que a solução é preparada desta maneira que eu desenhei aqui. Tá joia? Posso ir para a próxima? Pode. Pode sim. Ô, professor, eu tô participando, tá? Só que o microfone tá desligado, aí, porque eu não Como tô tá tendo... desligado? Você tá falando do além? Não, é porque o que acontece? Eu não tenho nenhuma pergunta, aí às vezes você pergunta alguma coisa, eu vou só comentando.
Porque normalmente em aula a gente faz isso, né? O professor vai falando e a gente vai comentando as coisas. Aí o microfone, como de padrão a gente tem que deixar ele desligado, eu vou comentando. Tá joia. Vamos lá, então. Então, agora título. Título em massa. O símbolo é T. Ou T percentual. Quando eu falo T, estou falando de número entre 0 e 1. Onde 0,2, por exemplo, equivale a 20%. Então, eu posso dizer que o título é 0,2, ou eu posso dizer que o título percentual é 20%. Então, o título percentual é o título multiplicado por 100. Como é título em massa, fica assim, ó, título é igual a massa do soluto sobre a massa da solução. Ou o título percentual é a massa do soluto sobre a massa da solução vezes 100. Nos dois casos, a relação é quantidade de soluto pela quantidade de solução. Se a relação é soluto-solução, é um tipo de concentração. E aí eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu pego um frasco, coloco 4,5 gramas de NaCl e 495,5 gramas de água. Então, eu terei praticamente água e um pouquinho de NaCl dissolvido aqui. E aí, se eu aplicar a equação, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, essa massa aqui vai dar 500 gramas, que é igual à massa do soluto, 4,5 gramas, mais a massa do solvente, 495,5 gramas. E aí eu calculo o título. Para eu calcular o título, eu vou precisar da massa da solução e da massa do soluto. Então, o título é igual à massa do soluto sobre a massa da solução, que é igual a 0,5 gramas dividido por 500 gramas, que vai dar 0,009 m/m, que significa massa por massa, ou seja, massa do soluto pela massa da solução.
ou título é a massa do soluto pela massa da solução, desculpa, aqui, título percentual é igual a massa do soluto pela massa da solução vezes 100, que aí vai dar 4,5 gramas sobre 500 gramas vezes 100. Título percentual é igual 0,9% massa por massa. Ou seja, a massa do soluto em relação à massa do sistema, que é a massa da solução. Eu, particularmente, acho que expressar em porcentagem, né, numa escala de 0 a 100, é melhor do que expressar numa escala de 0 a 1. Mas é a mesma coisa. Título, sem ser o percentual, 0,009, numa escala de 0 a 1, ou título percentual 0,9%, numa escala de 0 a 100%. Isso significa que cada 100 ml desculpa, que cada 100 gramas da solução contém 0,9 gramas de NaCl dissolvido. Nada mais é do que o soro fisiológico, que contém 0,9% de NaCl. Dúvidas? Não, professor. Tranquilo. Tranquilo. Ou eu posso também dizer o seguinte: título em volume. O símbolo continua sendo T ou T percentual. Ah, mas o símbolo é o mesmo para massa e para volume? Sim. Só que quando eu for expressar o resultado, título percentual, se eu colocar M barra M, porque é massa por massa. E aqui eu vou colocar V barra V, volume por volume. Então, digamos que eu tenho um vinho, por exemplo, deu zica aqui, só um instantinho. Professor, Oi, você pode subir só um pouquinho, só para ver um negócio rapidinho? vou, calma aí que a caneta endoidou aqui. Ah, obrigado. Por nada. Pessoal, vou fechar aqui e abrir de novo, calma aí.
Voltei. Título em volume, então. Digamos que eu tenho um vinho. Professor, eu Oi? não estou vendo o compartilhamento. Você compartilhou com a gente? Eu vou compartilhar de novo. É porque eu fechei e abri e esqueci. Pronto? Tudo certo. Tá, título em volume, símbolo T ou T percentual. Digamos que eu tenho um frasco de vinho. E quando eu olho o rótulo, está escrito que o teor alcoólico é 18%. Bom, mas se é teor alcoólico 18%, teria que vir assim, ó, escrito assim. Título percentual é igual a 18% V barra V. O consumidor ia pirar, né? Então, não vem escrito assim. Vem escrito teor alcoólico igual a 18%. Alguma coisa nesse sentido, para ficar mais simples para o consumidor. Bom, mas se o vinho é uma bebida, é um líquido, e o etanol também é um líquido, não faz sentido que esse teor seja massa por massa ou massa por volume. Tem que ser volume por volume. Então, eu utilizo teor, né, volume por volume, quando o soluto é líquido, etanol, e o sistema é líquido também. O vinho, a bebida, ela é líquida. Ah, mas para soluções eu posso usar massa? Sim. Na de cima, aqui, eu até poderia ter usado massa. Até poderia ter usado volume aqui, ó, volume da solução. Poderia ser 500 ml aqui. Massa do soluto, porque ele é sólido. Para a solução, poderia ser 500 gramas ou poderia ser 500 ml. Só que no de baixo, não faz sentido eu trabalhar com massa de etanol, já que ele é líquido. É mais conveniente trabalhar com volume. Então, o teor é 18% volume por volume. Aí, digamos que a gente vai ingerir uma taça. Digamos que o volume seja de 200 ml. Quanto de álcool eu estarei ingerindo? Bom, posso fazer regra de 3, ou posso fazer a equação. Título percentual é a massa do soluto, não, é o volume do soluto, pelo volume da solução, vezes 100. 18 é igual ao volume do soluto, pelo volume da solução, vezes 100. Qual é o volume do soluto? Simplifico aqui. 100 sobre 200. 18 vezes 2 vai dar 36. Então, em uma taça de 200 ml de vinho com teor alcoólico de 18%, nós teremos ingerido 36 ml de etanol. Ou, em outras palavras, pessoal, eu costumo trabalhar título com regra de 3, eu acho mais fácil. O que é porcento? Porcento é por cada 100. Então, se é 18%, eu tenho soluto e solução. Significa que cada 100 ml da solução, cada 100 ml do vinho,
contém 18 ml de etanol. Isso que é 100%. Em 100 ml eu tenho 18 ml, ou em 100 gramas eu tenho 18 gramas, se fosse massa por massa. Bom, se a taça tem 200 ml, qual é o volume de soluto? Qual é o volume de etanol? 36 ml. Lembrando que aqui, ó, é 1. Então, não deixa de ser uma regra de 3. Ok? Dúvidas? E eu posso ter também o título. Massa por volume. E aí, o símbolo é T também. Ou T percentual. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. A gente comparar e vou repetir. Deu 39,2 gramas por litro. 19,6 gramas de ácido, completado com água até 500 ml. Então, vou repetir esse exemplo aqui. Eu tenho um balão de capacidade 500 ml, até nessa marquinha. Vou colocar 19,6 gramas de ácido sulfúrico e água. Quanto de água? Não sei. Mas eu vou colocando água até o volume atingir 500 ml. E aí eu terei 19,6 gramas de soluto dispersos em 500 ml de água. E aí eu calculo o título. Vou fazer o percentual de vez, tá? Título percentual é o seguinte. Fazer em regra de 3. Soluto, solução. Quantos gramas de soluto eu tenho? 19,6 gramas em 500 ml de solução. Porcentagem é por 100. Então, se eu tivesse 100 ml, qual seria a massa de soluto? 3,92 gramas. Lembrando que isso aqui é em 100 ml. Então, qual é o título percentual? 3,92%. Massa por volume. Soluto está expresso em massa, solução expresso em volume. E aí a gente pode voltar lá em cima e olhar qual foi a concentração. Não foi 39,2 gramas por litro? Foi. Então, só queria ver uma canetinha diferente aqui. Professor, o senhor já era acostumado a usar tanta caneta diferente antes ou começou a usar agora? Eu costumava usar principalmente 2 cores no quadro, às vezes 3.
Antes eu só usava uma cor, era preto ou azul. Aí porque no quadro eu vou apagando também, né? Não, tô falando no meu caderno mesmo, porque eu não escrevo no quadro, né? Aí agora eu tô na pandemia, tô tendo que usar as canetas que eu nem sabia que tinha, que era da época da minha tia. Aí eu tô usando umas canetas laranja, roxa, verde. Eu tô doido aqui. Eu tô achando fantástico. Agora eu tenho caneta para título, para subtítulo, para tópico, tem caneta para tudo agora. Aí sim. O IFES vai ter que te pagar um auxílio caneta então, hein? Olha só, vamos lá. Vou botar assim, soluto. Solução. É 39,2 gramas por litro, certo? E 100 ml desta solução aqui tem qual massa de soluto? 3,92 gramas. Eu não coloquei a mesma solução de propósito? Então, o título percentual é 3,92% massa por volume. Então, se a gente já estivesse visto o título percentual, a partir da concentração comum, eu acho a porcentagem massa por volume. Ou a partir da porcentagem massa por volume, eu acho a concentração comum. Eu consigo converter uma concentração em outra. Ok? Então, daqui eu vim para cá. Ok? Posso Ok. prosseguir para o último? Pode. Agora, concentração molar. O símbolo pode ser colchete ou M maiúsculo. Eu gosto de usar colchete, porque M maiúsculo também pode ser mol por litro. Vou dar uns exemplos aqui. Posso escrever assim, ó. Concentração de ácido sulfúrico é igual a 0,20 mol por litro. Se está entre colchete, porque é a concentração molar. Se é molar, a unidade é mol por litro. Ou eu posso escrever assim, ó. Concentração de H2SO4 é igual a 0,20 m. Esse m não é o mesmo desse. Esse m aqui é a mesma coisa que mol por litro, significa molar, 0,2 molar. Ou, eu posso escrever assim, ó, que a molaridade é 0,2 mol por litro. E aí esse M aqui é o símbolo da grandeza. Esse M aqui é o símbolo da unidade. Esse M é o mesmo que esse colchete. Por isso que eu prefiro usar colchete. Os cursinhos adoram esse Mzão aqui. Eu prefiro deixar esse M aqui para expressar molar, que é mol por litro, e utilizar colchete para expressar a concentração molar de uma certa substância, porque aí eu posso escrever a fórmula da substância aqui dentro. E aí no exercício que tem várias substâncias, aí eu coloco aqui ácido sulfúrico, NaOH, NaCl, eu já sei
a qual substância eu estou me referindo. Mas fiquem à vontade aí para utilizar qualquer um dos dois. E aí, novamente, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, o mesmo. Pego um balão de capacidade de 500 ml, coloco 19,6 gramas de ácido sulfúrico, completo com água até 500 ml, e aí eu terei 19,6 gramas do soluto em 500 ml de solução. Só que eu sei que o ácido sulfúrico tem massa molar 98 gramas por mol. 2 vezes 1, mais 32, mais 4 vezes 16. Então, 1 mol tem 98 gramas. 19,6 gramas tem N. N, então, é 0,2 mols. Então, em outras palavras, aqui está escrito 0,2 mols, se eu converter essa massa em mol. E aí, concentração molar é o número de mols de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Aqui eu não tenho a opção de utilizar ml, metro cúbico, centímetro cúbico, não. É litro. A relação é quantidade de soluto pela quantidade de solução. Se é soluto por solução, é um tipo de concentração. Número de mol só tem uma unidade, que é mol. Existe milimol, micromol, mas raramente é utilizado. Então, mol. E o volume em litro. Então, a unidade será quase sempre mol por litro. Às vezes, milimol. Ou seja, 1 mol são 1000 milimols. E aí, qual é a concentração dessa solução? A concentração molar é o número de mols do soluto pelo volume da solução, que é 0,2 mols, dividido por 0,5 litros, que vai dar 0,4 mol por litro. Então, a concentração de ácido sulfúrico é igual a 0,4 mols por litro. E aí eu posso fazer um paralelo entre a concentração molar, a comum e o título. Se a concentração é 0,4 mol por litros, quanto que é a concentração comum? Eu pego 0,4 mols e multiplico por 98 gramas por mol. Não é a massa molar? Eu vou simplificar mol com mol, vai sobrar gramas. 98 vezes 0,4 vai dar
39,2. Gramas por litro. A mesma concentração que a gente tinha calculado lá no primeiro caso. E se a concentração é 39,2 gramas por litro, eu posso dizer que o título é 3,92% massa por volume. Por quê? Porque são 39,2 gramas em 1.000 ml. Se é por cento, é por cada 100 ml. Por cada 100 ml, nós teremos 3,92 gramas. Aqui é em 100 ml, então 3,92%. Massa por volume. Então, nós temos a mesma concentração expressa em concentração, a mesma solução, ou a mesma concentração expressa em mol por litro, em grama por litro, em porcentagem massa por volume. É a mesma solução expressa em 3 concentrações. Dúvidas? Então, professor, eu me perdi um pouquinho no início do cálculo, o resto eu entendi. Esse cálculo aqui? Sobe um pouco. Aqui, por que você igualou o 0,20 mol à quantidade de ácido sulfúrico? Em azul, são os dados que eu forneci. Eu coloquei 19,6 gramas de ácido sulfúrico e completei o volume para 500 ml, ok? O soluto é ácido sulfúrico. Aí eu calculei a massa do ácido sulfúrico, deu 98 gramas por mol, ok? Se Professor, um eu preciso ir mol... no banheiro. Posso sair? Pode, fica à vontade. Licença. Se um mol tem 98 gramas, esses 19,6 gramas que eu coloquei aqui seriam quantos mols? 0,20 mols. Então, dizer 19,6 gramas de ácido sulfúrico e 0,2 mols de ácido sulfúrico é a mesma coisa. Essa massa equivale a esse número de mols aqui. Ou se eu pegar esse 0,2 e multiplicar por 98 gramas por mol, né, vai simplificar mol aqui com mol, vai dar 19,6 gramas. Entendeu? Entendeu? Tem certeza? Sim ou não? Olha lá, hein? Demorou muito tempo para esse microfone. É porque tá uma barulheira aqui. Hum. O vizinho tá fazendo obra. Ah, tá bom. Aqui tá construindo um edifício do meu lado. Tá bom para você? Tá triste. Daqui 4 anos, se não falir, tá pronto. Se falir, vai ficar só o esqueleto aí de lajota para mim. Mais alguma dúvida aqui? Professor, você podia voltar no início um pouquinho para a parte que você... Como você calculou a massa do ácido sulfúrico? Que eu acho que foi aí que eu me perdi. 19,6? Isso. Então, na verdade, eu não calculei, eu escolhi. Quando você vai preparar uma solução, você, como experimentadora, você escolhe. Eu quero preparar uma solução com tal concentração. Ah, não, foi no 98 gramas por... Por mol? Isso. Então, como você chegou nesse cálculo? Esse 19,6 aqui eu escolhi. Eu quero usar essa massa. Poderia ser a metade desse valor,
eu, como experimentador, eu posso escolher a concentração da solução que eu preciso ou que eu desejo preparar. Então, 19,6 gramas eu escolhi. Esse 98 não sou eu que escolho. É assim, ó. Se a gente olhar lá na tabela periódica, vai ter lá a massa do hidrogênio. Entendi. Vai estar 1. A massa do oxigênio vai estar 16. Uhum. E a massa do enxofre é 32. Aproximando um pouquinho aqui os valores, tá? Uhum. Tem 2 números. Tem aqui a massa, o número atômico, que é 8, Uhum. e a massa atômica, que é 16. O número atômico aqui, que é 16, e a massa é 32. Então, ficou 2 vezes 1, mais 1 enxofre, 1 Mais vezes 32, 4 vezes 16. mais 4 vezes 16. Entendi. Olha, que vou descobrir que você não fez aquela lista de cálculo estequiométrico, não, hein? Deixa eu ver se eu Obrigada, mostro aqui. Cadê? Você fez ou não fez? Ainda não. É do ano passado. Do ano Ah, passado. não, do ano Esse passado eu era de outro campus. É a minha primeira vez no campus velha. Por isso, então. Então, você não estava com os bons. Não estava. Você veio de qual campus? Eu vim do campo de Aracruz. Fui lá esse fim de semana. Era de química. Aí Não conheço bem lá, não. Não conheço, sim. Conheço, né? Mas não conheço o pessoal de lá, não. Mas aqui é melhor. Professor, o que foi que eu Aqui perdi? tem eu, tem o William. Perdeu nada. Concordo, tá? Ô, professor, Oi? você pode voltar ali no título de massa, volume? Tá em cima desse aí. Sim. Que? Aí tem um segundo cálculo, que acho que é essa seta preta. Qual que é esse cálculo? Você pode mostrar? Esse cálculo é o seguinte. Esse experimento aqui, ó, essa solução é igualzinha a essa. Tá vendo? Sim. Aí, no primeiro momento, a gente calculou a concentração comum, que deu 39,2 gramas por litro. Ok. E depois a gente viu o título, massa por volume, e o título deu 3,92% massa por volume. Mas é a mesma solução. Se é a mesma solução, essa concentração aqui é a mesma dessa daqui, mas expressa de forma diferente. Se aqui está 39,2 gramas por litro, então cada 1 litro dessa solução aqui, ó, cada 1000 ml tem 39,2 gramas. Se título é por 100, então cada 100 ml vai ter que massa? 3,92. Então, 3,92%. Então, a partir desta concentração comum, eu já conseguiria calcular o título em massa por volume. Ou a partir do título em massa por volume, eu conseguiria calcular a concentração comum. A partir de uma concentração, eu calculo a outra, se eu souber a relação entre elas. Entendeu? Entendi. Obrigado. Por nada. Professor, Oi? o título de massa por volume, ele tem que ser em porcentagem? A definição de título é que é em porcentagem. Okay. Tá. Você quer saber se você pode botar na escala de 0 a 1? Sim, sim. Pode. Mas quando é mais usual trabalhar com porcentagem no dia a dia. É mais simples, eu acho, se expressar em porcentagem do que numa escala de 0 a 1. Ok. Obrigado. Se você tentar
por exemplo, conversar com qualquer pessoa que com menos instrução, se você falar de 20%, pedir para ela fazer uma porcentagem de dinheiro, se você disser que o juro é de 5% ou de 20%, a pessoa, por mais leiga que seja, ela tem uma noção. Agora, se você disser que os juros é de 0,2 ou de 0,05, você trava a pessoa, por exemplo. Então, trabalhar com porcentagem é mais no dia a dia, é mais no cotidiano. Se você pega uma bebida, tipo vinho, uma cerveja, e a concentração está expressa em porcentagem, o consumidor entende. Agora, se tiver muito técnica a informação, o consumidor não entende. Mas pode sim, numa escala de 0 a 1 também. Professor, se eu falou disso, eu lembrei de um trabalho de iniciação científica de um rapaz, eu não lembro se ele está no IFES ainda, se ele já se formou, o Ícaro, sobre aquelas tabelinhas que ficam atrás da... Não era só sobre isso, mas especificamente tinha esse trabalho daquelas tabelas que ficam atrás dos alimentos, sabe, os rótulos. Sim. Tem cada coisa sem noção que aparece ali. Por exemplo, eu tinha comentado na aula da professora de análise sobre o Doritos, né? Vou falar dele de novo. Uma xícara de Doritos, tá? A xícara como? Eu vou amassar o Doritos, transformar ele em pó e colocar na xícara e pesar na balança para depois eu comer? Uhum. Não faz tem sentido informação isso. que não faz sentido, não. Uma xícara, dependendo de como você coloca o Doritos, pode dar 4 unidades, 6 unidades. É variável. Pessoal, vamos continuar aqui. Só complementando algumas coisas aqui. Voltando aqui para a concentração comum, que é essa aqui, em grama por litro, miligrama por litro, existe também o ppm, botar minúsculo. Que é igual a parte por milhão. 1 ppm, que é igual a uma parte por milhão, é a mesma coisa que 1 miligrama por litro. É muito utilizado em amostras ambientais. Quando a gente quer calcular, por exemplo, o teor de um cátion metálico, né, de um metal pesado na água, o teor de um defensivo agrícola, o teor de um poluente na atmosfera, são concentrações normalmente muito baixas. Se é muito baixa, em 1 litro, eu não terei gramas de contaminante, eu terei miligramas. Em 1 litro, eu terei 5 miligramas de cádmio. Em 1 litro, eu terei 2 miligramas de um pesticida. Então, eu expresso em miligrama por litro, ou ppm. Então, para amostras ambientais, é muito comum a gente encontrar o termo concentração de cádmio 2+, concentração de cádmio 2+, é igual a 2,4 miligrama por litro. Ou a concentração desse cádio cádmio 2+, é 2,4 ppm. Professor, ppm é a mesma coisa que miligrama por litro. Oi. tá aí uma coisa que eu acabei de descobrir que a gente não, particularmente eu não tinha entendido, que eu acabei não perguntando. Na aula de análise também, a professora mostrou um gráfico, e no gráfico, a parte de concentração de substâncias, se eu não me engano, estava em ppm, e eu não sabia que coisa é essa, gente, que eu nunca vi. Parte por milhão. De onde que vem ppm? Como é que a gente chega nesse cálculo aqui? Soluto, solução. Significa que eu tenho 1 grama de soluto por cada 1 milhão de grama de
solução. 1 grama de soluto são 1.000 miligramas. Então, 1.000 miligramas de soluto por cada 1 milhão de grama de solução. Simplifico 3 zeros. Então, eu terei 1 miligrama de soluto por cada 1.000 gramas de solução. Mas não estamos falando de soluções diluídas. Se as soluções são diluídas, elas são praticamente água pura. Então, 1.000 gramas de solução é aproximadamente 1.000 gramas de água também. Quando eu pego 1.000 gramas de uma solução que é muito diluída, cuja concentração é muito pequenininha, 1.000 gramas de solução é mais ou menos 1.000 gramas de água. E 1.000 gramas de água é 1 litro. Porque 1.000 gramas é igual a 1.000 ml, que é igual a 1 litro. E aí vai ficar 1 miligrama por litro. Então, isso aqui equivale a uma concentração de 1 miligrama por litro. Ou 1 ppm, uma parte por milhão. 1 grama em cada 1 milhão de grama. Dúvidas? Acho que está tudo tranquilo, professor. Só mais uma perguntinha, para a gente terminar. Professor, Oi. provavelmente a maior parte das dúvidas, se a gente tiver alguma, vai ser descoberta quando a gente fizer exercício. Vai não, vocês são gênios. Impossível ter dúvida. Vocês são lindos e são gênios. Não a Vitória, que ela veio lá de Aracruz, mas... Brincadeira. Lá é top também. Pessoal, vinagre. Se vocês olharem no frasco, volume 500 ml, normalmente, e o teor de ácido acético, 4,5%. Então, eu tenho aqui um frasco de vinagre. ml e 4,5% em ácido acético. E aí, eu tenho a salada. E aí eu retiro 10 ml do vinagre para temperar a salada. Qual solução é mais concentrada? A que está no frasco ou a que está na salada? Aqui está na salada. Qual solução é mais concentrada? A A que está no concentração não frasco ou a que está na salada? A concentrada é que está no frasco. Vamos? Qual A concentração solução? não é a mesma? É a mesma. Ah, Por tá. que que é a Por que que é a mesma? Porque vai ser proporcional. Você vai tirar 10 ml de 500
E porque você também não diluiu em nada na salada. A salada não é um líquido, você diluiu o vinagre. É a mesma solução. Eu só retirei uma porção do frasco e transferi para A salada. salada. Então, é a mesma solução, é a mesma concentração. Se eu quiser analisar a concentração de sal na água do mar, eu vou analisar uma alíquota, uma amostrinha, ou eu vou levar o mar todo para o laboratório? A amostra. Porque a amostra representa o todo. Desde Ou que a pelo amostra menos- seja representativa. Sim, ou pelo menos aquela região ali no entorno. Então, se eu quiser analisar o teor de ácido no vinagre, por titulação, eu não vou titular um frasco de 500 ml. Eu vou pegar 3 amostras de 10 ml, por exemplo, e vou titular 3 vezes e vou fazer uma média. Então, é a mesma concentração. Agora, se eu perguntar onde tem maior quantidade, né, maior massa, maior número de mols de ácido, nesses 490 ml ou nesses 10 ml? Nos 490 ml. A quantidade de ácido é maior onde tiver mais solução, mas a concentração, se não teve diluição, né? Eu não coloquei água na salada, nem teve concentração, nem diluição, é a mesma concentração. Ok? Concentração não depende do tamanho do sistema, tá joia? O frasco poderia ser de 1 litro. Se tiver escrito 4,5%, significa que cada 100 ml contém 4,5 gramas de ácido. 500 ml contém X. 1000 ml contém Y. Tá joia? Dúvidas aqui? Vitória, foi você, né, que veio de Aracruz? Fui eu mesmo. Isso, seja bem-vinda, Yoda Baby. Obrigada. Nada. Cadê? Não sai não essa nova temporada de Mandaloriano? Ah, tô esperando, tá? Tá demorando. Eu também. Quer que eu te conte o que vai acontecer? Conta não que eu tô terminando a segunda ainda. Nossa, Terminando a segunda. tá devagar, esse pessoal que estuda é triste. É triste. Tá jóia, então, pessoal, podemos encerrar por aqui? Acho que sim. Aí hoje à tarde eu mexo lá na sala, tá? Porque eu tenho aula agora. Aí eu posto os materiais lá. Tá jóia? Show, professor. Professor, eu só tenho uma dúvida. Talvez sirva para o pessoal também. A gente recebeu o livro. Você vai usar alguma coisa do livro? Foi Ser Protagonista que vocês Foi. receberam? Foi, 2º ano do Ser Protagonista. Pelo menos Então, foi o que eu pessoal, recebi. assim, eu pegar assim, especificamente o livro e utilizar, não. Né, eu até sugeri que entregasse esse daí, porque eu recebi 3 opções, né, dentre as 3 opções, eu achei que esse fosse o melhor entre as opções. Ele é um bom livro, você pode utilizar como ferramenta de estudo, sim. Ele contém os assuntos que nós estamos estudando, só que o livro, ainda mais sendo dividido em 3 volumes, né? Vocês receberam o volume 2, não foi isso? E aí, se vocês forem estudar, se eu for trabalhar com ele, ele fica muito extenso para a carga horária da disciplina, para os momentos que a gente tem. Então, se você quiser utilizar ele para fazer exercícios que estão lá, para estudar o capítulo, pode utilizar, para complementar o que a gente está vendo aqui. Mas eu vou trabalhar com material mais direcionado, porque senão eu não consigo cumprir os conteúdos. Lá é muito extenso, tá? Então, vou trabalhar mais com slide mesmo. E aí eu costumo disponibilizar também capítulo de livro. Mas aí, como eu tenho outras opções de livro, nem sempre eu disponibilizo deste livro aí. Eu vario, né? Soluções está bom nesse livro, eu coloco esse capítulo. Aí depois termoquímica está melhor em outro livro, eu coloco o capítulo de outro livro. Mas é um livro muito bom. Tá joia?
Mais alguma pergunta? Não, ok. Querem fazer um print? Querem nada, Não, né? que tem pouca gente com a câmera aberta. Mas Mas era na para próxima abrir, aula- né? Para fazer o print. A galera tá dormindo, né? Tá bom, então. Até a próxima, então, hein, pessoal? Vou parar a Valeu, gravação aqui. Um professor. abraço. Valeu, Boa abraço. semana. Professor. Abraço. Valeu. Obrigada, professor. Tchau, Nada. professor. Até a próxima aula. Tchau, Obrigada. até a próxima. Muito obrigada, professor. Boa semana. Obrigado vocês. Você também.